Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que a paz do Senhor os alcance. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Miqueias e Zacarias, né? As aulas que ficaram faltando, junto ali com o Daniel. E vamos orar ao Senhor, né? Para que Ele esteja conosco nesse momento, que Ele abra a nossa mente, o nosso entendimento, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse dia, Senhor Deus, por essa semana, Pai, por todos os livramentos que nós nem vimos, Senhor. E nós queremos te agradecer porque o Senhor é soberano, o Senhor cuida de tudo e o Senhor se mantém fiel a nós, né? A sua fidelidade é algo extraordinário, Pai querido, é algo do seu caráter, Senhor. E o Senhor, ainda que nós sejamos falhos contigo, o Senhor nos escolheu. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que nos visite nesse momento, abra o nosso entendimento, que a nossa mente esteja cativa a Ti, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer transmitir, para que a nossa vida seja transformada através da Sua palavra e do Seu querer, para que possamos agradar a Ti, Pai, porque a nossa intenção é viver para Ti, Senhor Deus, Tu és o motivo de tudo. Então, toma esse momento nas Tuas mãos, Senhor, e que esse seja um momento de transformação em nossas vidas, para a honra e para a glória do Seu nome. E assim a gente ora e te agradece em nome de Jesus. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre Miqueias, né? Miqueias é um profeta de antes do exílio, e ele é um profeta antes do exílio e ele prega mais ou menos na mesma época de Isaías. Miqueias significa quem é como o Senhor, né? A origem do profeta é de Moreset Gad, em Judá, e é uma cidade rural. Durante o livro de Miqueias, nós vamos poder observar que, diferente dos outros profetas que trazem a sua genealogia e a sua identidade, a identidade dele está relacionada ao lugar que ele vem, né? Um profeta simples, humilde, de uma cidade rural de Judá. Provavelmente isso indica que ele não tinha uma família com um nome tão importante dentro de Israel, né? Dentro das tribos. Ele profetiza mais ou menos entre 750 a.C. e 686 a.C., durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, no Reino do Sul, e ele é contemporâneo de Isaías. O destinatário das suas profecias são o Reino do Norte, né, Israel, e o Reino do Sul, Judá. E o contexto histórico de quando ele profetiza é aquela crescente ameaça da Síria, né? Ela está ali em volta de Israel, do Reino do Norte, provocando e insinuando uma invasão, né? E a Síria está se tornando uma grande potência naquela região, naquela época. E a grande intenção dela é ter o domínio de Israel, né? Existe a queda de Samaria em 722, né? E o nosso profeta ele começa a profetizar um pouquinho antes. Na nação de Israel, nós podemos observar uma corrupção política e religiosa, né? Ele fala sobre o culto hipócrita, né? Das pessoas que sacrificam os cordeiros, mas os seus corações não estão voltados a Deus, da mesma maneira que ele denuncia a opressão dos pobres, né? A ênfase da mensagem de Miqueias é a denúncia do pecado com ousadia. Ele faz um chamado à justiça, à misericórdia e à fé. E ele traz a esperança messiânica e a promessa de uma restauração futura, sempre alertando que o Senhor não se esquece daquilo tudo que ele prometeu. O estilo profético de Miqueias, ele foca no povo simples das aldeias, né? Enquanto Isaías, que está ali, é contemporâneo de Miqueias e atua no contexto urbano de Jerusalém e no palácio, Miqueias profetiza na região rural, né? O que nos leva a entender que
ainda que o Senhor, né, ele traz uma mesma profecia para diferentes povos, né? E ainda que o Senhor use profetas diferentes, a mensagem é a mesma. A mensagem de que haverá juízo por causa da desobediência, mas ao final do juízo Deus age com misericórdia, cumprindo as suas profecias, né? E era importante, como é um chamado de arrependimento e um aviso do juízo que o Senhor traria, é importante que toda a nação soubesse, né? E o Senhor se importa que ele se importa com que a sua mensagem seja simples para que alcance a todos, para que haja mudança em todos os povos, né? O livro de Miqueias ele tem uma estrutura bem simplificada. Nos capítulos 1 e 2 nós vemos julgamento e restauração. Nos capítulos 3 e 5 ele fala sobre a condenação dos líderes, né? Seja sacerdote, seja profeta ou seja governante, e traz a promessa do Messias. E nos capítulos 6 e 7 ele faz um apelo à justiça e declara ali a sua confiança na fidelidade de Deus. Os temas notáveis, né, do livro de Miqueias, nós podemos percorrer em todo o livro vários temas e alguns são recorrentes, né? Um tema seria o nascimento do Messias em Belém, né? Na cidade humilde, Belém de Efrata, haveria o nascimento do Messias. Nós podemos ver isso em Miqueias 5, né? Capítulo 5, versículo 2, onde ele diz: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena, entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui mesmo ele já fala, né, ele já faz uma menção ao Senhor Jesus que viria, né, para redimir toda a humanidade. E dá ele faz a gente entender, né, ele dá um aperitivo para entendermos que aquele que viria já existia, né? Não é simplesmente um homem que nasceu, foi Deus que habitou entre nós, se fez carne para que cumprisse todas as profecias, né? E nós podemos ver que esse cumprimento é citado em Mateus 2,6, quando Mateus relata toda a genealogia de Jesus e fala de onde ele nasceu, né? Um outro tema que nós encontramos em Miqueias é o reino de Deus sendo exaltado entre as nações, né? Em Miqueias 4 ele fala sobre o monte exaltado do Senhor, o monte Sião, que será a casa do Senhor, né? Que será o centro da adoração para todos os povos. Em Miqueias 5 ele fala que aquele Messias prometido viria reinar com segurança e paz, que não haveriam mais guerras, né? E ele enfatiza o governo justo e pacífico de Cristo, do escolhido, do ungido. Ele também traz como tema a restauração pela ação divina. Ele faz a gente entender que não são alianças humanas, né? Não são governos aliançados entre si que vão cessar a guerra, mas a soberania do Senhor. Ele mostra que Deus age soberanamente na história, né? Não há esperança no poder militar, mas nos planos de Deus. Tanto as nações que tomaram Israel, que invadiram, né? Tanto Israel quanto Judá, só fizeram isso porque estava dentro dos planos de Deus, para que houvesse uma redenção futura, né? Para que todo o plano de Deus se desenvolvesse e se desenrolasse dentro mesmo de como ele planejou. O versículo-chave de Miqueias nós encontramos no capítulo 6, no versículo 8, que fala o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor te pede, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E por que esse é o ponto chave dos versículos de Miqueias? Que ainda que ele traga muitas profecias messiânicas, coisas que ainda deveriam de ser cumpridas, mas que nós já vimos, e também outras coisas que nós ainda veremos, que será a consumação de todas as coisas no final dos tempos. O que Miqueias quer dizer que
nós devemos permanecer naquela palavra que o Senhor deu para nós de suas promessas, de tudo que ele vai cumprir. Miqueias vem avisar que, ainda que haja juízo, vai haver redenção, vai haver misericórdia. E o nosso papel é amar aos outros, os nossos irmãos, com humildade, com misericórdia, para que a misericórdia também alcance os nossos irmãos e que nós permaneçamos nas suas palavras, né? O Senhor Jesus, quando vem e ele faz uma releitura dos seus mandamentos, dizendo que nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, é isso que ele quer apontar. Ele está ali validando o que os profetas diziam e profetizavam, exigindo justiça e misericórdia. Porque quando nós conseguimos alcançar este lugar de não fazer ao outro que não gostaríamos que fizéssemos a nós, a gente alcança um padrão de amor, né? A gente alcança um padrão de justiça, ainda que a justiça do Senhor seja inalcançável. Nós, como cristãos e como pessoas que têm novidade de vida, precisamos buscar esse tipo de padrão, né? Ele traz também um tema da relevância eterna da mensagem, né? Deus continua valorizando a integridade, a justiça e a fé verdadeira, né? O Senhor não mudou. Em tantos anos de palavra, nós estamos aqui no final do cânon hebraico, né? No final do Antigo Testamento, da primeira palavra que o Senhor deu para o seu povo, e em tempo inteiro ele não muda a ideia de que nós devemos agir com integridade, justiça e fé. Em nenhum momento ele nos libera de acreditar naquilo tudo que ele prometeu, assim como ele não nos libera de agir com o outro com integridade, né? Essas leis foram entregues a Moisés, né? Nós vemos que antes ainda de Moisés, o mundo vive o primeiro juízo no dilúvio, porque tinha se tornado incontrolável a maldade. E o Senhor, naquele tempo, quando ele traz o julgamento sobre Israel, os levando para o exílio, é porque a justiça social, que é um dos pontos, né, havia descambado de tal maneira que as pessoas estavam sendo oprimidas e o Senhor não aguentava mais ver o seu povo daquela maneira. O próprio irmão, né, abusava do irmão. E quando eu digo irmão, porque eles são tratados assim, como um povo inteiro, ainda que divididos em tribos, né? E é onde o Senhor intervém. O livro, ele aponta para Cristo como o cumprimento de uma esperança messiânica. E essa mensagem é atual e desafiadora para todos os tempos. O livro de Miqueias é um livro completamente atual, porque nós temos visto que a casa do Senhor, muitas das vezes, né, tem sido hipócrita, com um culto que não adora o Senhor, mas os homens ou o dinheiro, né? Nós vemos aí tanto se falar em teologia da prosperidade, e como esses cultos estão sempre cheios, e como as pessoas preferem as palavras que falam que o Senhor é amor, mas esquece que Ele é fogo consumidor, que Ele é um Deus de justiça, que Ele ama você como você está, mas Ele exige que haja uma transformação, porque ao conhecer o Senhor, nós não conseguimos, nós não continuamos os mesmos, existe uma transformação naquela querência de nos aproximarmos de Deus, né? E nós devemos, ainda que a salvação não seja por obras, e glória a Deus não é assim, porque nós seríamos incapazes de nos comprar, né? O Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue por nós. Ele nos dá, ele com a sua graça nos alcança, para que através dele nós alcancemos essa vitória, essa salvação, né? E ainda que não sejam as nossas obras, a transformação em Cristo gera fruto em nós de misericórdia, né? Onde nós conseguimos pensar no outro como filho de Deus e como um filho de Deus deve ser tratado.
E essa mensagem é atual, né? Quais profecias eu escuto, né? As profecias de juízo ou as profecias que o Senhor vai trazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai multiplicar, né? A gente vê hoje uma sociedade que escolhe o que quer ouvir. E naquele tempo o Senhor já falava que os homens escolhiam aqueles profetas que diziam que eles iam ter prosperidade, variedade de vinhos, que a videira deles não deixaria de dar frutos. Mas naquele momento a palavra que vinha sobre Israel era uma palavra de juízo, uma palavra de arrependimento, né? E isso é um contexto tão atual para nós hoje. A autoria, basicamente, a gente pode entender que é de Miqueias, ainda que tenha alguém, um redator que compila as suas profecias, a gente pode observar que ele fala muito de... Ele tem um estilo pessoal e autoral e ele usa expressões como então eu disse, mas quanto a mim, né? Indica diretamente a autoria dele, né? Alguém escreveu, colocou, compilou as histórias que ele mesmo escreveu, né? Ele também fala que ele foi capacitado pelo Espírito, né? Ele fala que ele não está sozinho, mas que ele estava cheio de força do Espírito do Senhor. Nós também encontramos uma brincadeira que ele faz, isso provavelmente é coisa de quem escreve, né, com o próprio nome. Como nós vimos lá no início, né, Miqueias significa quem é como Deus. E ele termina o seu livro ecoando o seu próprio nome, dizendo, né, quem é comparável a ti, Senhor? Né? Quem é como o Senhor? Então, essas situações faz a gente pensar que Miqueias realmente escreveu o livro dele. Nós podemos ver também que ele se identifica com esse povo fiel, né? Em Miqueias, o Senhor traz uma profecia sobre um remanescente que vai permanecer, que o Senhor vai trazer de volta, né? E ele se identifica como esse povo. Ele também fala que é um homem de fé e oração, né? Ele fala: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Ele, quando começa a finalizar o livro, ele vai trazendo um testemunho pessoal. Ele quer trazer uma profecia para aquele povo, uma profecia que dói. Ele fala para o rei Ezequias, por exemplo, que Jerusalém ia se tornar um monte de nada, ele ia ser destruído, mas no final ele fala: nós temos que crer, né? Eu também vou passar pelo juízo assim como vocês. Eu também vou perder o meu lugar. Eu também vou ver a terra que nós amamos sendo tomada, mas eu creio e eu vou esperar no Senhor, que é o Senhor da minha salvação. Não há ninguém como Deus. Ele vem chamando a atenção desse povo que estava tendo uma profecia dura e pesada, que não há ninguém como nosso Deus. Tudo que vai acontecer porque Ele determinou. E no tempo certo, o juízo terminará e o nosso Deus trará misericórdia. Esse profeta ele é contemporâneo de Oséias em Samaria, né? Nós vamos poder ler isso lá em Oséias, capítulo 1, versículo 1, assim como ele é contemporâneo de Isaías, né? Miqueias cita como inimigos a Assíria, a Babilônia e a terra de Nimrod. Suas denúncias quanto à injustiça social acontecem antes da reforma de Ezequias. Nessa época, a Síria reinava sobre a Babilônia. Então, esse é o contexto. Né? Lembra da estátua que nós descrevemos lá em Daniel? Começa com o reino da Babilônia, que é a cabeça de ouro. Mas, na verdade, a Síria já tinha acontecido naquele tempo, a Síria já havia sido dominada, já havia caído para a Babilônia, tá? Então, nessa época, nesse contexto, nesse momento ali daquela profecia de Miqueias, quem domina é a Síria. E a linguagem usada em seu livro é um escrito pré-exílico, porque quando eles vão para o exílio, eles aprendem fortemente o aramaico, que é usado nessas cidades para onde eles são levados, né? E quando eles voltam, eles já voltam com o hebraico meio misturado. Tanto é que o livro de Daniel, que é escrito na Babilônia, tem um pouco de aramaico e um pouco de hebraico. O livro de Esdras e Neemias também tem alguma escrita em aramaico.
A profecia de que Jerusalém se tornaria um monte de entulho, né, assim que ele fala lá no capítulo 3, versículo 12, levou Ezequias a se arrepender. E aí nós vamos poder ver nessa história em Jeremias 26, 18, 19. Vou ler aqui com vocês. O próprio Jeremias cita Miqueias. E Jeremias, ele profetiza um pouco depois, né, de Miqueias. E ele fala o seguinte: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá. E assim falou a todo o povo de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montoado de ruínas, e o monte desta casa como uma revelação coberta por um bosque. Por acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém de Judá o matou? Ele levanta, né, esse questionamento justamente por causa daquela conspiração que é feita contra Jeremias, né? O povo se levanta contra Jeremias, contra as profecias pesadas e doídas que ele trazia e queria o matar. E nesse momento ele traz à memória Miqueias, né, que traz essa profecia sobre Jerusalém muito forte, que em Ezequias trouxe arrependimento e a reforma trouxe um grande avivamento. E aí vocês podem ler, vou te dar as referências, eu quero que vocês leiam depois para memorizar essas histórias, porque vocês já leram, né? Já estudaram sobre isso. Vocês vão encontrar ali a reforma de Ezequias em 2 Reis 18, nos versículos 4 e 5. Um pouco de história. Eu trouxe para vocês, e no PDF original, aqui é uma aula mais compilada, menorzinha, mas no PDF que eu joguei para vocês no grupo, tem todos os imperadores ali dessa época da Assíria que dominaram sobre Israel, né? E esses registros assírios, eles fornecem informações a Israel, né? Diretas sobre a invasão a Israel no período dos profetas, fazendo uma correlação exata com o que Miqueias profetizou e com os relatos bíblicos encontrados em 2 Reis, né, no capítulo 15, do capítulo 15 ao capítulo 20. Tudo aquilo descrito nesses 5 capítulos tem a história assíria contando a versão deles dos fatos e a invasão sobre Israel. Qual é a mensagem de Miqueias? A mensagem de Miqueias, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu estou trazendo para vocês um panorama do livro. O que o seu livro fala, nós não vamos nos prender de capítulo a capítulo o que ele está dizendo, né? Nós vamos entender o contexto, o panorama da história, qual a finalidade do livro, para depois, quando vocês leem novamente, vocês consigam perceber essas divisões que Miqueias faz, a importância da sua profecia, onde nós vemos isso no Antigo Testamento, qual a relação com a história passada, né? Essa é a intenção dessa aula. Então, qual é a mensagem central do livro de Miqueias? É que o reino de Deus se manifesta a partir da fidelidade divina às alianças feitas com Abraão, Moisés, Davi, com todo Israel. Nós podemos observar que no final do livro, no capítulo 7, ele fala que tudo que ele prometeu a Abraão e a Jacó, ele vai cumprir. Então, todas as nações em Abraão serão benditas. A terra prometida vai ser de Israel, né? E ele será pai de multidões. São as promessas que ele faz para Abraão, né? E que percorre toda a casa patriarcal. Para Moisés, ele traz as leis e ele ensina ao povo um modo de relacionamento que agrade ao Senhor, né? Para Davi, ele promete um reino eterno e Miqueias traz até o local do nascimento, inclusive deixando bem explícito que será da linhagem de Davi, né? E em Israel, lá em Jeremias, nós aprendemos sobre a nova aliança, quando o Senhor fala que a sua lei será gravada no coração dos homens, né? E aí, Miqueias, antes da profecia de Jeremias, já faz uma menção sobre isso, de que os homens terão as leis do Senhor no coração, né? Miqueias denuncia que os líderes de Israel violam a aliança mosaica, tanto os 10 mandamentos, né? Quanto
as ordenanças de convivência com as pessoas, né? E ele diz que virão as maldições por causa dessa desobediência à lei. Mas ele também proclamava a salvação por causa das promessas que o Senhor fez a Abraão, dizendo que haveria uma restauração, que também é profetizada por Moisés. Então, eu quero fazer aqui um paralelo com vocês, com os livros de Moisés, né, com a Torá, porque os nossos profetas, eles não profetizavam de si, né? O Espírito Santo os enchia e eles profetizavam de coisas que eles sabiam, que eles entendiam. Já estava escrito na lei que haveria um castigo, né? Que haveria o exílio por desobediência, né? Então, e eles queriam tentar trazer a memória daquele povo, porque aquele povo também já sabia que houvia uma maldição em cima dessa lei, que as leis não cumpridas levariam, espalhariam o povo por toda a terra. A gente consegue ler aqui, em Deuteronômio 4, no versículo 25, fala o seguinte: quando então tiverdes filhos e netos e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes fazendo alguma imagem esculpida, semelhante a qualquer coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor, vosso Deus, para provocar-lhe a ira, hoje convoco o céu e a terra como testemunha contra vós. Rapidamente desaparecereis da terra, que estáis indo possuir do outro lado do Jordão. Não ficareis muito tempo nela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos e sereis minoria entre as nações, para as quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram, mas de lá buscarei o Senhor, vosso Deus, e o achareis, quando o buscardes de todo o coração e de toda a alma. Quando estiverdes em angústias e todas essas coisas acontecerem, então voltareis para o Senhor, vosso Deus, e ouvireis a sua voz nos dias futuros, pois o Senhor vosso Deus é Deus misericordioso e não vos desamparará, nem vos destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos vossos pais. E aí, se vocês podem perceber, vou repetir de novo a referência, né, Deuteronômio 4, do versículo 25 ao 31. Ele começa falando: quando então tiverdes filhos e netos e envelhecerdes e se corromperes, né? Ele não faz um se vocês se corromperem. Já havia uma profecia que eles iam se corromper, né? Que eles iam ser influenciados pelo povo que eles não retiraram da terra, que eles iam adorar outros deuses. E o Senhor fala que iria espalhá-los, mas que se eles voltassem os olhos ao Deus novamente, clamassem pelo Senhor e se arrependessem, eles voltariam. Deus juntaria novamente eles. E aí, quando ele fala que ele traz, né, ele proclama a maldição em sua profecia por causa da desobediência que está escrita em Deuteronômio, ele também proclama a salvação, que também está escrita em Deuteronômio, né? Em Deuteronômio 30, ele vai falar o seguinte: quando te acontecerem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, e te recordares delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração, com toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e de novo te reunirá dentre os povos entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Então, lá em Deuteronômio, o Senhor, quando usa Moisés, já avisa que haveria um exílio, eles seriam espalhados por causa da desobediência deles, mas que quando eles se arrependessem, o Senhor recolheria, congregaria novamente o seu povo.
Esse é o contexto da mensagem de Miqueias, né? Nós vemos essa profecia pesada, difícil, dolorida, mas porém o auge, o alto desse livro é dizer que existe um remanescente fiel, que o Senhor trará um rei que será perpétuo, que será justo e que terá e será o centro da adoração de todas as nações, completando e cumprindo todas as promessas feitas desde o início dos seus livros, né, da sua história do povo, desde quando ele criou o primeiro homem e a primeira mulher. A promessa do Messias, né, da linhagem de Davi, reafirma a aliança davídica. Deus perdoará os pecados de Israel. Escreverá sua lei no coração dos povos e este povo andará em seu nome, cumprindo a nova aliança. O conteúdo do livro. O livro de Miqueias, ele contém cerca de 20 profecias, divididas entre juízo e salvação. A gente pode observar que as profecias começam com o juízo, né? Ela descreve aquele pecado, e aí a sua estrutura traz a acusação e uma sentença relacionada àquele pecado, com o propósito de conduzir o povo para o arrependimento, conforme nós vemos também em Jeremias 18:7 e em Jeremias 26, do 17 ao 19. Já as profecias de salvação anunciam a restauração e a esperança nos últimos dias, principalmente o capítulo 4 de Miqueias, apresentando o juízo divino como realidade histórica e não como uma mera ameaça, né? Miqueias organizou seu livro em ciclos que alternam juízo e salvação, todos introduzidos pela expressão hebraica traduzida como ouçam, né? Nós vemos isso em Miqueias 1, no versículo 2, no capítulo 3, versículo 1, e no capítulo 6, também no versículo 1, indicando uma chamada, uma atenção, escutem, né? Foi o Senhor que falou, prestem atenção, o Senhor vai falar, né? E aí nós partimos para o esboço, né, de Miqueias. O livro de Miqueias, ele tem 3 ciclos, né? A gente começa com um título ali, né, onde ele vai se apresentar, onde ele vai falar o que é sobre esse livro, né, a palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, fala de onde ele é e em que tempo ele pregou, né? E o primeiro ciclo tem algumas divisões. Ele vai fazer uma profecia contra Samaria, contra Jerusalém, contra os invasores da terra, contra os falsos profetas, mas ele traz ali, no capítulo 2, versículos 12 e 13, a profecia de livramento, dizendo que vai haver um remanescente. No segundo ciclo, que vai do capítulo 3 ao capítulo 5, a gente tem as profecias de juízo, né, contra os líderes e os profetas de Israel, contra os governantes injustos, né, contra aqueles pastores que se tornam canibais, né? Isso ele quer dizer que são aqueles pastores que, ao invés de cuidar do seu rebanho, do seu povo, né, esse governante que devia cuidar do seu povo, ele se alimenta da vida que o povo tem, né? E traz também uma profecia contra os falsos profetas, né? Aqueles que profetizavam para obter lucro, né? Fala-se até que vendiam, né, as profecias. E no capítulo 3, do 9 ao 12, nós vemos ali uma profecia contra os governantes, os profetas e os sacerdotes, culminando ali com Jerusalém destruída. Mas, na segunda parte desse ciclo, nós trazemos as profecias de salvação, né? Aí tem a exaltação de Sião, no capítulo 4, fala da restauração do remanescente, a restauração de Sião, a estratégia do Senhor para dar liberdade quando voltarem do cativeiro, né? O governante que virá de Belém, o Senhor purificando e protegendo o seu reino. E o terceiro ciclo nós temos profecias de juízo, né? A acusação do Senhor contra Israel, a culpa e o castigo de Israel, a desgraça de Israel, e aí a gente vai finalizar o livro, né? A partir do versículo 7 do capítulo 7, até o último versículo, né? Que é o versículo 20, trazendo um testemunho pessoal dele, de esperança, ainda que ele não visse que as coisas que ele não pudesse ver as promessas sendo concretizadas, ele tinha esperança, né? Ele tinha fé,
e traz um cântico de vitória ali dos versículos 8 ao 20, fazendo uma profecia sobre a salvação. E aí nós entramos numa parte bem interessante, que é o plano da promessa de Deus, né? Nós estamos aí desde Gênesis, né? Quem já fez o Novo Testamento ano passado, a gente já fez um alinhamento no Novo Testamento todo, e agora estamos finalizando esse alinhamento no Antigo Testamento, mostrando que a Bíblia é uma unidade, né? Um livro único, apesar de ter mais de 40 autores e ter sido escrita num intervalo de tempo de 1.500 anos, né? Mas ela toda fala de uma mesma história, a história do povo de Deus, a história de redenção, o plano de redenção que o Senhor criou. E cada livro tem uma participação nesse plano. E eu acho muito interessante que quando a gente chega nos profetas, e eu espero que seja assim com vocês também, a gente meio que lê e já consegue identificar onde é que aquela promessa está sendo cumprida naquele livro ou está sendo profetizada naquele livro, né? Os profetas são muito claros quanto às promessas, porque eles estão vivendo numa época em que eles querem resgatar a fé naquele povo que foi corrompido. Então eles precisam trazer à memória tudo o que o Senhor prometeu, né? E eles vêm trazendo mais, eles vão aumentando aquele conhecimento, aquela base de conhecimento que aquele povo tinha, porque eles começam a entender que a promessa existe e aí eles começam a profetizar como essas promessas vão ser cumpridas, né? Para que eles possam permanecer naquele lugar em que o Senhor determinou para eles. Miqueias, ele é um profeta de esperança. Ainda o que a gente tem que, ao finalizar dessa aula, levar no coração é que, apesar daquela profecia dolorosa e penosa, Miqueias traz esperança, né? Bem como de condenação e juízo. A destruição, ela de fato sobreviria, caso não houvesse arrependimento. Mas um remanescente sempre existiria. A palavra de Deus final não foi a condenação, mas esperança e libertação, segundo ele jurou no plano da promessa que ele mesmo fez. E aí, qual é o primeiro tópico de Miqueias, né? Miqueias fala de um governante de Israel. Ele fala do Senhor e de sua soberania. Ele chama o Senhor como Senhor de toda a terra, querendo deixar muito claro que qualquer invasão que viesse a acontecer, qualquer guerra, qualquer derrota, qualquer domínio, só aconteceria porque estava escrito nos planos do Senhor, né? O profeta, ele denuncia os pecados de Israel, como idolatria, prostituição espiritual, ganância, opressão, distorção da doutrina, falsos profetas, práticas ocultas, presunção religiosa. Israel violava repetidamente os 10 mandamentos, tanto da primeira tábua, né, que são aqueles 10 principais mandamentos, que é o relacionamento dos judeus com o homem, quanto as ordenanças que o Senhor tinha para a relação com o outro, né? O cuidado com a viúva, o cuidado com o órfão, como deveria ser o trato dos seus servos, dos seus escravos. Isso era constantemente quebrado em Israel, né? Então Deus promete intervir com juízo. E aí nós vamos observar que ele traz, né, uma linguagem de teofania, que é aquele terremoto, fogo, né, introduzindo que é Jesus que falaria, que é Deus que falaria, que a Samaria seria destruída, iniciando ali o julgamento na própria casa de Deus, porque o Senhor trouxe o juízo, né? E nós vemos esse relato de fogo, trovão, quando o Senhor fala com Moisés e o povo, né? Ele ainda fala que ninguém podia encostar no monte, senão seria morto, né? Então é muito característico da presença do Senhor. Mas ele também deixa claro que ele traz o juízo sobre o povo de Israel, mas ele também traz sobre as nações que não o obedecem. E então ele também traz aquele que abre o caminho, né? Messias. Ele fala então que o Senhor é um Senhor soberano que governa toda a terra. E ele fala que vem o Messias, aquele que abre o caminho. Miqueias, ele não encerra a sua mensagem apenas com juízo, mas como todos os profetas da ruína, todos eles assim que profetizaram o exílio, né? Ele entrelaça suas advertências com lampejos de esperança, fundamentados nas próprias promessas divinas.
primeiro desse momento ocorre em Miqueias 2, de 12 a 13, onde após várias sentenças severas, o profeta vem trazendo palavra de consolo e restauração. E aí ele faz uma menção à porta, né, que é presente ali no capítulo 1, versículo 9, no capítulo 1, versículo 12, e novamente no capítulo 2, versículo 13, revelando, sim, uma coesão, né, com a função do Senhor, que é ser porta, né? Quando nós entendemos ali, haverá um grande êxodo, né? O Senhor tira o povo da escravidão do pecado e o conduz à vida eterna. É o êxodo, é o segundo êxodo, né? É o que o Senhor veio cumprir. E o primeiro êxodo é ali Moisés, onde ele chega na beira do mar e não tem mais para onde ir, né? E o Senhor abre o mar e o povo atravessa pelas águas e tem uma transformação de vida, né? Sai da escravidão para a liberdade. E quando ele chama o Senhor de porta, ele também quer dizer isso, que nós vamos passar por ele para alcançar um lugar de salvação. E lá em João, quando nós estudarmos o Novo Testamento, ou você que já estudou, o Senhor ele fala 7 decretos, né, do eu sou. Ele fala que eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também fala que ele é a porta, né, e que nós temos que passar por ele para alcançar a salvação, né? E ele fala que esse povo será conduzido pelo rei, pelo cabeça, para que haja uma libertação como o êxodo, né? A imagem daquele que abre o caminho representa o carneiro rompendo as portas do inimigo e guiando o rebanho à liberdade, assim como Deus livrou Jerusalém do cerco de Senaqueribe em uma única noite. Ele novamente liderará o seu povo em triunfo, restaurando plenamente um futuro que ainda vai se cumprir. Quando nós chegamos ali no capítulo 5, no versículo 10, né? Não, capítulo 2, me perdoem. Capítulo 2, versículo 10, fala o seguinte: levantai-vos e ide, pois aqui não é lugar de descanso, por causa da impureza que traz destruição. Destruição enorme. Se algum homem que pratica falsidade mentir dizendo, profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, esse será o profeta desse povo. Mas certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Por certo, congregarei o restante de Israel, e eu os colocarei todos juntos como ovelhas num curral, como rebanho no meio do seu pastor, do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão de homens. E aquele que abre o caminho subirá diante deles, e eles atravessarão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá adiante deles e o Senhor à sua frente. Então, aqui já está fazendo uma menção sobre esse Messias, que viria ser o carneiro, o cordeiro daquele rebanho, fazendo-os atravessarem para uma porta de liberdade. Então, isso é promessa. Isso interliga quando o Senhor promete que haverá uma semente, né, que acabará com o mal, com a iniquidade, com a maldade, levando o seu povo para um lugar de liberdade. Miqueias também faz menção do monte da casa do Senhor, né? O núcleo de esperança de Miqueias encontra nos capítulos 4 e 5. E aí nós vemos 3 etapas, né? Ali no capítulo 3 começa a se falar da destruição de Jerusalém. E o profeta assegura que o monte do templo do Senhor será exaltado e se tornará o centro espiritual das nações, em paralelo com Isaías, para a gente observar que em lugares diferentes eles estão pregando uma mesma palavra, uma mesma verdade. A verdade de Deus é única, né? Ali será o centro espiritual das nações. Miqueias afirma que, embora Sião passe por uma humilhação, ela vai ser destruída, o seu povo vai ser levado embora, vai ser dominado por outros povos, haverá ali um triunfo, né? Como Amós também profetizou. A terceira e maior promessa anuncia o nascimento do governante messiânico. É uma das bases desses capítulos, de esperança, né? Esse núcleo de esperança que tem em Miqueias. O ponto alto é o nascimento do Messias, ali em Belém, cuja identidade será marcada pela paz, cumprindo a aliança davídica. Esses eventos se darão nos últimos dias. Nós vemos isso ali no iniciozinho do capítulo 4.
o tempo escatológico em que Jesus se tornará o centro do ensino, são os últimos dias, juízo e direção para todos os povos. O reinado do Messias em Sião trará paz, prosperidade e segurança. Reunirá o remanescente fiel, restaurará o domínio davídico, representado pela Torre do Rebanho. Mesmo que a glória de Israel seja temporariamente retirada, tudo ocorre segundo os propósitos divinos. Né? Isso fala lá no versículo 12 do capítulo 4, que fala assim: mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem os seus propósitos, porque as ajuntou como feixes dentro da ele. Ele está falando das nações. Né? As nações estão fazendo tudo o que o Senhor descreveu e determinou, mas eles não entendem por quê. Eles nem imaginam que o poder vem do Senhor. Né? Nós vemos lá um pouquinho em Daniel, inclusive, que quando Nabucodonosor tenta a exaltação, dizendo que ele fez tudo aquilo, né, o Senhor coloca ele por 7 tempos como um animal comendo capim, para ele entender que a soberania vem do Senhor. Né? Então, no final, haverá uma vitória sobre Sião. A manifestação do rei vindo de Belém, aquele rei prometido, vai ser ali, naquele monte, e ele vai ser o centro da glória de Israel. No plano escatológico, o Monte Sião é um eixo do reino de Deus na terra e no céu. Ele é o lugar da manifestação da glória divina, centro do governo messiânico, refúgio para o povo de Deus e figura a realidade eterna da Nova Jerusalém. Ele une o cumprimento das promessas feitas a Israel com a consumação da redenção de toda a criação. O novo soberano davídico, que é esse rei, né, que terá o domínio mundial, ele vai defender Israel, capacitar o povo contra os inimigos, vai eliminar as armas de guerra, né? Lá no capítulo 5, fala que as armas serão destruídas, né? E que no lugar de armas serão arado, né? Aponta muito para que, ao invés de guerra, nós estaremos restaurando o mundo, né? Restaurando o Éden que Deus criou. Né? Fala também que o futuro terá pastores, né? E príncipes, líderes justos. Fala também que o remanescente de Jacó será uma bênção para as outras nações, né? E enquanto as promessas não se cumprem, o que Deus exige? 2 atitudes essenciais, que é ali o versículo, ponto-chave de Miqueias, que ele exige justiça no relacionamento com o próximo e uma fé sincera, acima de rituais vazios. Então, qual é a conclusão da profecia de Miqueias? Miqueias, ele conclui a sua mensagem com esperança e confiança em Deus. Declara esperar no Senhor da salvação e ora pelos seus cumprimentos divinos. Louva a Deus por seu perdão incomparável e amor leal, reafirmando que Deus cumprirá sua aliança com Jacó e Abraão, lançando os pecados do povo no mar. Sua teologia ressalta a incomparabilidade de Deus, ecoando Isaías 40. E eu quero ler um pouquinho com vocês esse capítulo 40 de Isaías. A partir, por exemplo, do versículo 12, Isaías fala o seguinte, né? Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele, as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Lá no versículo 24 fala que os príncipes, né, mal são plantados e semeados e mal firmam raízes na terra, mas ele sopra eles e então eles secam e a tempestade os levam como palha.
Não sabes, versículo 28, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quem é como nosso Deus? Quem é capaz de trazer misericórdia? Quem é capaz de fazer nova todas as coisas? Quem é capaz de fazer com que o juízo termine, né? E a vitória chegue, e que os exilados retornem para sua casa, e que o templo seja construído, e que as profecias escatológicas sejam cumpridas? O Senhor, o governante de toda a terra, o Deus de todas as nações, né? E como termina Miqueias lá no capítulo 7, né? Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esquece da transgressão, do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Ainda que todo o livro de Miqueias, 7 capítulos, venham trazendo profecias que doem, né? Profecias dolorosas e trazendo o juízo de Deus, ele finaliza que o Senhor ama a misericórdia, que o Senhor perdoa os nossos pecados e nos traz de volta para próximo de ti e reinará sobre nós com paz. E aí eu trouxe para vocês, e vocês vão poder ver no PDF, as profecias messiânicas que nós vemos em Miqueias e onde elas se cumprem no Novo Testamento. Miqueias 5:2 profetiza que o Messias nasceria em Belém. E aí Mateus fala sobre o local do nascimento dele, João também fala. Em Apocalipse fala que Jesus é a raiz da geração de Davi. E aí acessem o PDF para que vocês vejam ali todas as referências, tá? Em Miqueias 4 fala que o monte da casa do Senhor será exaltado. Em Lucas 24:47 fala que o arrependimento partirá de Jerusalém. E aí é importante nós entendermos que existe um monte Sião, né, um local mesmo geográfico, mas Jerusalém também se chama Sião para o Senhor. Né? É o local onde ele escolheu. Mas a palavra diz que o monte do Senhor, o monte Sião, que não é um monte tão alto em Jerusalém, se tornará o mais alto dos montes. E o Senhor reinará ali. Em Miqueias 5, nos versículos 4 e 5, fala que o Senhor, ele apacentará com força e será a nossa paz. Né? Em João fala que Jesus é um bom pastor, em Efésios fala que Cristo é a nossa paz. Em Apocalipse fala que ele é o cordeiro, que será um pastor que guiará as suas ovelhas a águas, né, a fonte de água viva, e que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Miqueias 7, nos versículos 18 e 19, fala que o Senhor perdoará os nossos pecados, né? Em Lucas, João Batista prepara todo um caminho para o perdão. Marcos, a gente vê Jesus perdoando os pecados. Em Apocalipse 1:5 fala que Jesus nos amou e nos lavou dos nossos pecados com seu sangue. Em Apocalipse 7:14 fala que os redimidos lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Então nós vemos aí o ápice, né, das profecias, as que juntinhas de Miqueias sobre a pessoa messiânica, né, e como ela se cumpre em Jesus, no Evangelho e no Apocalipse com a sua segunda vinda. Agora nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre Zacarias, né? Deixa eu só ver se está tudo correndo bem com a gravação. Então vamos lá. Então nós vamos falar um pouquinho de Zacarias. Zacarias é um livro
bastante intrigante, né? Ele tem muitas visões. Nós aprendemos um pouquinho sobre a literatura apocalíptica, né? As características delas. Se precisarem, voltem ali no PDF de Daniel, que explica um pouquinho, né, sobre quais são essas características e como a gente pode determinar que uma literatura é apocalíptica, né? E nós vamos destrinchar um pouquinho sobre as falas de Zacarias, tá? Zacarias, ele significa Deus lembrou-se. Ele era filho de Berequias e neto de Ido. Ele profetizou para o povo que voltou ali do exílio, né, o primeiro grupo de exilados que voltou para Judá, nos anos ali entre 520 e 518 a.C. Ele é contemporâneo de Josué, o sacerdote, e de Zorobabel, o governante. Zacarias ele prega a necessidade de arrependimento e a conversão ao Senhor Deus, caso aquele remanescente esperasse contar com a presença, o poder e a glória de Deus. E aí eu fico lendo e penso que é muito interessante que após anos de exílio, ainda era necessário pregar arrependimento para o povo de Israel, né? Como nós somos voltados para a maldade, para a iniquidade, para o erro, né? E a gente precisa mesmo vigiar nessa questão de ser contrito, de buscar arrependimento sempre, né? Zacarias ele mira no futuro reino de Deus. Zacarias trata em primeira instância da reconstrução da cidade de Jerusalém do templo, destruído ali pelos babilônicos 70 anos antes das suas profecias. O sumo sacerdote Josué e o governante Zorobabel, junto com os profetas ali da época, né, Ageu e Zacarias, eles têm papel importante para desempenhar esse projeto. O livro também olha para além dessa reconstrução, vê Deus retornando à cidade, de modo que uma Jerusalém purificada se tornará o centro da adoração para todas as nações. E para esse projeto é necessário o futuro rei davídico, né? Aquela conclusão da promessa feita para Davi de um reino eterno. O cerne da sua mensagem, o ponto alto, né, bem como das visões que ele tem, as 8 visões, pode ser visto em Zacarias 4:6, onde ele fala: não por força, né, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele queria deixar bem claro que era o poder de Deus que faz todas as coisas, né? Que faria com que fosse possível a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, que ele estaria como um muro de proteção para aquela cidade. Não eram possíveis alianças daquelas pessoas que estavam ali perturbando a reconstrução da cidade, que faria esse templo, essa cidade ser reconstruída. Mas a presença do Senhor, né? A convocação ao arrependimento. Zacarias traz um belo, né? Uma bela convocação. Com as 8 visões que ele tem e suas 2 mensagens de aflições, que a gente vê ali entre os capítulos 9 e 14, o sacerdote ele profetiza, né, o crescimento do reino de Deus a partir dos seus começos humildes, né? E aí a gente pode relatar que ele fala do jumento, né? O Senhor entra humilde, mas ele se torna o rei pacificador de grandeza universal. Ele vai dominar sobre todo mundo, né? E aí é o que ele quer trazer à mente daquele povo, que ainda que a reconstrução seja pequena e que aquela Jerusalém reconstruída seja muito diferente da que foi destruída, é a presença do Senhor que vai fazer com que aquele lugar seja ainda mais poderoso do que já foi um dia, né? E vai começar com uma reconstrução pequena. Então ele parte desses começos humildes até a sua vitória triunfante contra toda a força opositora. Ao lado de Ageu, né, ele proclama a mais intensa chamada arrependimento já dada por qualquer profeta do Antigo Testamento. E ali os versículos, né, até o versículo 6. Né? Vamos ler. Ali no capítulo 1, né, do versículo do 2 ao 6, ele fala assim: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejai como vossos pais, os antigos profetas, pregavam a eles.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Onde estão agora os vossos pais? E os profetas, por acaso, vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei pelos profetas meus servos, chegaram a vossos pais. E eles se arrependeram e disseram: O Senhor dos Exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, conforme havia decidido. Ele quer trazer a lembrança de que todo o juízo que aquele povo tinha vivido já tinha sido chamado a arrependimento pelos profetas. E ele está dizendo: vamos escutar dessa vez, porque os profetas não vivem para sempre. E essa palavra já foi proferida. Vamos viver conforme o chamado do Senhor. Né? Em novembro de 520 a.C., o mal que chegara à nação na catástrofe de 586 e nos anos 70, ali, né, nos 70 anos de exílio, era exatamente o que Moisés advertira com o mesmíssimo vocabulário, que foi o que a gente leu ali na aula de Miqueias, né? Lá no capítulo 4, nos versículos do 25 ao 31, ele fala que vai acontecer, se vocês não obedecerem, vocês vão ser espalhados, né? E em Deuteronômio 28 também fala. E depois fala também em Deuteronômio 30, que depois disso tudo, se eles se convertessem, o Senhor traria de volta do exílio, né? Então ele quer trazer à memória que isso tudo já tinha sido avisado pelo Senhor, né? Não há novidade nessas profecias. Era só cumprimento do que Deus já havia anunciado. A autoria, né, nós podemos ver que o profeta Zacarias, ele é conhecido fora do seu livro, né, pelo papel-chave que ele desempenhou com Ageu na reconstrução do templo. Então, a gente vê sobre o nome dele em Esdras e também nos capítulos 5 e 6. A sua genealogia o coloca em uma família sacerdotal. E os diferentes estilos literários do livro dele parece nos mostrar que ele escreve o livro em fases diferentes. Os capítulos de 1 ao 8 antes da conclusão do templo e do 9 ao 14 depois disso. Nós encontramos 3 datas aqui no livro de Miqueias, no capítulo 1, versículo 1, no versículo 7 e depois no capítulo 7, versículo 1, que são os anos de 520, 519 e 518 a.C., tá? Onde os exilados retornavam da Babilônia com aquele decreto de Ciro que permitiu que eles voltassem para reconstruir a cidade e o templo, né? Então, o contexto histórico de Zacarias é esse. É esse período de 520 a 518, se dá ali na região de Jerusalém e Judá, e o povo está sob o domínio persa. É importante a gente lembrar que o povo está voltando do exílio, mas eles não têm autonomia. Eles estão ali, eles vivem como uma extensão do Império Persa, né? Eles são dominados pelos persas. Qual é a situação desse povo, né? Esse povo ele está voltando da deportação que houve para a Babilônia. Então, em 538, o rei persa Ciro autorizou o retorno dos judeus e um grupo liderado por Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, volta e recomeça a reconstrução. No entanto, se a gente for lá lembrar da aula da Gabi, de Esdras e Neemias, ela fala muito fortemente sobre isso, sobre aquela oposição que tinha naquela região, né? Os vizinhos ali da região da reconstrução de Jerusalém, que queriam que eles não se levantassem, começaram a perturbar, né, a ameaçar a construção do templo e da cidade. Então acontece um desânimo interno e a obra do templo é interrompida por 16 anos. Então, qual é a missão de Zacarias? É, juntamente com o profeta Ageu, chamar o povo de Deus para animar-se novamente, para se levantar, para retomar a construção do templo. Nós podemos ver isso lá em Esdras 5, nos versículos de 1 a 2. Mas enquanto Ageu se concentra na atividade prática, na ação prática, Zacarias foca nas visões espirituais e nas profecias messiânicas, mostrando que o templo tinha um papel profético escatológico. Então,
Ageu vinha com a ação da situação, né? Com a animação do povo, de colocar o povo para trabalhar, de se envolver naquele momento. E Zacarias trazia aquelas profecias messiânicas, querendo ensinar, vocês querem ver as promessas se concluírem? O templo precisa estar pronto. O templo faz parte dessas promessas, né? Algumas coisas acontecerão a partir do templo. O Senhor precisa habitar novamente Jerusalém, e o templo é a sua casa, para que tudo se desenvolva e o seu plano corra conforme ele desenhou. O contexto político é isso. O Império Babilônico tinha caído, o Império Persa estava agora dominando, né? Os judeus viviam como uma província do Império e tinham pouca autonomia. Mas havia o renascimento ali da esperança messiânica, porque os profetas já começavam a trazer a lembrança, né, de que as promessas feitas pelo Senhor iam ser cumpridas. Mas o povo estava frustrado, porque eles estavam achando que estava demorando demais, né? O que os profetas antigos já anunciavam a vida do Messias, mas ele ainda não tinha aparecido, e que Jerusalém não era mais tão gloriosa, né? E parece um pouquinho com a gente, né? Porque o Senhor transmite para nós uma palavra, faz para a gente uma promessa e declara algo sobre a nossa vida, e a gente sempre acha que o Senhor está no seu tempo atrasado, né? Eu acho que é muito interessante que a gente vai estudar o Antigo Testamento e a gente faz algumas condenações e alguns julgamentos para esse povo, mas a gente faz exatamente igual, né? E a gente precisa aprender com esses livros dos profetas que a nossa posição é de permanência, é de permanecer, até que Deus fale que a gente tem que se movimentar, que a gente tem que se mover, ou que a gente tem que fazer diferente. A gente tem que permanecer na palavra em que Ele anunciou. As tensões e os desafios da época eram o quê? Um desânimo espiritual, né, e material. Existia pobreza, o povo estava voltando sem dinheiro, né? É, 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 Tinha a opressão dos ricos, né? Os ricos oprimiam os pobres. Tinha uma incerteza quanto ao futuro da nação, porque eles estavam reconstruindo Jerusalém, mas qual liberdade eles teriam, né? Como seria a liberdade de culto deles? Porque eles eram dominados ainda pela Pérsia. Então, aquela dúvida de como tudo ia acontecer frustrava também o coração daquele povo. E a fé, ela era abalada pelas dificuldades e a lentidão, né, do cumprimento das promessas. Quais são os temas, né, de Zacarias? O tema-chave de Zacarias é o retorno de Deus para o seu povo após o exílio. Ezequiel, ele retrata que a glória de Deus parte do templo, né? E também ele fala que ela vai retornar depois do exílio, mas acompanhando uma restauração e a bênção da aliança. Zacarias, por sua vez, diz que Deus agora passa do juízo para a misericórdia, e ele retornará para habitar no seu povo. Em vista do retorno de Deus, seu povo deve reconstruir o templo e obedecer os requisitos da aliança. Então ele fala, nós precisamos da habitação do Senhor novamente. Para que o Senhor habite no meio de nós, o seu templo tem que estar em funcionamento. E para que nós não sejamos mais alcançados pela maldição da desobediência, precisamos obedecer os requisitos da aliança do Senhor. Alguns outros temas importantes em Zacarias é o governo soberano de Deus, né? Que o livro chama constantemente do Senhor dos Exércitos ou de Todo-Poderoso. Por que ele usa esse nome para Deus no livro dele? Porque ele quer trazer força para aquele povo, né? Ele quer ensinar que aquele povo, que a força do Senhor vai fazer com que tudo se conclua, que vocês são agentes dessa transformação, dessa mudança, dessa ação que Deus planejou. Porém, a força vem do Senhor. Então, ele quer chamar de Senhor dos Exércitos, aquele que está no controle de tudo. Como rei sobre toda a terra. Ele julgará as nações inimigas, salvará o seu povo. E quem o busca das nações vão o encontrar. Por isso que se diz que ali Sião será o centro da adoração de todos os povos. E é dessa maneira que a promessa feita a Abraão é cumprida. Em ti, Abraão, todas as nações da terra serão benditas. E aí ele deixa claro que, embora o povo de Deus tenha
um papel importante a desempenhar nessa restauração. Essa restauração é a obra de Deus. Sempre, né, associado ao retorno de Deus está o futuro rei de Davídico, né, aquela promessa de um rei perpétuo que vai servir como sacerdote, e servir eu digo no sentido de serviço, né, e vai purificar todos do pecado, reverter as suas consequências. No Novo Testamento, esse rei é identificado como Jesus, que cumpre essas esperanças, né, para o retorno de Deus. Zacarias, ele antecipa a vinda de Jesus, que venceu os inimigos do povo de Deus por meio da morte na cruz, e completará plenamente essa vitória quando retornar. Quando pessoas de todas as nações se unirão ao povo escolhido de Deus para o adorar e celebrar em sua presença. O livro de Apocalipse utiliza muito dos tesouros de Zacarias. Então, Zacarias, o livro, o que a gente traz para o hoje do livro de Zacarias, né? Que ele nos desafia a não desprezar as pequenas coisas, os pequenos começos. Em vez disso, fortalecemos as nossas mãos, que sejamos fortes, porque nós devemos continuar com a comissão de Jesus para edificar a sua igreja, né? Nós devemos ser o povo que reflete o caráter de Deus, porque o seu reino glorioso está chegando, tá? Então, eu falei aqui agora que Zacarias usa, o livro de Apocalipse usa muito das histórias, né, das riquezas do livro de Zacarias. E nós vamos fazer uma correlação entre Zacarias e Apocalipse. Gente, por favor, se tiver alguma dúvida quando vocês forem ouvir as aulas, me chamem no privado, me chamem no grupo, a gente pode conversar mais um pouquinho sobre esses livros, tá? Nós podemos ver que, tanto em Zacarias quanto em Apocalipse, isso eu posso dizer de Daniel também, os anjos vêm interpretar as visões, né? Ajudar as pessoas que estão vendo a ter um entendimento do que estão vendo. Nos dois livros, tanto em Zacarias como Apocalipse, nós vemos os cavaleiros enviados por Deus, né? Em Zacarias eles patrulham a terra e em Apocalipse eles saem com missões divinas. Zacarias fala do candelabro de ouro com as duas oliveiras, né, que representam o Espírito e os ungidos, e os candelabros representam a igreja ali no Apocalipse. Zacarias também fala, né, das duas oliveiras, que representam naquele momento Josué e Zorobabel, que era o sacerdote e o governador, né, o governante, o rei daquele momento. E em Apocalipse nós temos ali duas testemunhas que profetizam, ressuscitam, né, são mortas, ali no Apocalipse 11. Zacarias também fala sobre a Jerusalém gloriosa, né? Que Deus habitará em Sião, que Jerusalém será restaurada. E lá em Apocalipse nós vemos a nova Jerusalém descendo do céu, a morada de Deus com os homens. Zacarias fala da vitória de Deus sobre as nações, né? Onde Deus vai julgar as nações que atacaram Jerusalém. E nós também vemos isso no Apocalipse, onde as nações são julgadas e Cristo vence. E Zacarias menciona o Messias, fala da apresentação dele como rei humilde, como pastor ferido e aquele que será transpassado. E Jesus, lá em Apocalipse, ele é o cordeiro que foi morto, o rei dos reis, aquele que vem. Quais são, então, as principais profecias messiânicas em Zacarias, né? Zacarias chama o Senhor, né? Fala que vem um renovo do Senhor. E o Senhor Jesus, ele é chamado de renovo, lá em Lucas 1:78. Zacarias também diz que o templo do Senhor será edificado e ele reinará como sacerdote e rei. E nós vemos lá em Hebreus e em Apocalipse que o Senhor Jesus, ele é sumo sacerdote e rei. Em Zacarias 9:9 fala que ele é um rei que virá humilde, montado num jumentinho. E essa profecia ela é cumprida ali na entrada triunfal de Jerusalém em Mateus. Nos evangelhos, né? Todos os evangelhos falam da entrada triunfal de Jesus. Em Zacarias 9:10 fala que ele vai trazer paz às nações e terá um domínio universal. Ele é cumprido na primeira vinda, quando ele morre pelos nossos pecados, ele vence a morte, ele vence os pecados na cruz e na sua ressurreição, e a plenitude disso tudo será na segunda vinda.
Em Zacarias 11 fala que o Messias seria rejeitado e avaliado em 30 moedas de prata que seriam lançadas no templo. E a gente vê esse cumprimento lá com Judas Iscariotes. Fala que o povo olhará para aquele a quem transpassaram, né? E a gente tem esse transpasse sendo cumprido na crucificação, e depois em Apocalipse fala sobre isso, sobre aqueles que chorarão quando virem o Senhor vindo na sua grande glória, transpassado, entendendo que ele realmente é o Messias, é o Salvador. E aí eu quero fazer uma observação aqui com vocês, uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas dizem que para um judeu cumprir todas as profecias quando quisesse demonstrar que era o Messias, o Jesus, era fácil porque eles conheciam o texto. Então era fácil escolher um jumentinho para entrar em Jerusalém naquela época, uma semana antes da Páscoa, porque ele sabia que estava escrito na profecia de Zacarias que ele entraria como um jumento. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão do transpasse, né? Daquela lança que fura o lado do Senhor. Aquele homem que faz isso, ele não é judeu. Ele não conhecia essa profecia, né? E por causa dele, essa profecia é cumprida. Naquele ritual da crucificação, onde tem o Senhor Jesus no meio, os ladrões à direita e à esquerda, e que existe aquele terremoto, e parece que vai chover, e eles querem procurar um abrigo porque eles ficaram amedrontados, era costume que quebrassem as pernas para que acelerasse a morte daqueles que estavam crucificados. E se nós formos observar, foi quebrada a perna do ladrão da direita e da esquerda. E de Jesus não, porque ele, quando ele se aproxima, ele observa que Jesus já tinha morrido, né? Então ele fura o lado de Jesus para conseguir confirmar a morte de Jesus. E aí sai água e sangue e é determinado que ele já estava morto. E essa situação cumpre duas profecias, porque quando o Senhor institui o sacrifício para Jerusalém, para Israel e ensina Moisés como fazer, ele fala que nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Então o cordeiro, Senhor Jesus, como sacrifício perfeito, sem mancha, sem mácula, ele também não poderia ter seus ossos quebrados, né? E essa é a primeira profecia cumprida. E o furo do lado para ver se ele tinha morrido, né? Aquele homem que não era judeu, não conhecia a profecia, ele faz aquela profecia se cumprir, né? E é algo inacreditável, porque todo o plano o Senhor se apega nos mínimos detalhes, cumprindo tudo, não fica nenhuma profecia sendo descoberta para que nós levantemos alguma dúvida de que Jesus era o Messias, tá? Em Zacarias 13, 7, fala que ele vai ser uma fonte aberta para purificar o pecado. Né? Em 1 João nós entendemos lá e também em Hebreus que o sangue do Senhor Jesus nos purifica do pecado. Em Zacarias 13, 7 fala que o pastor seria ferido e as ovelhas dispersas. E Jesus cita esse texto lá em Mateus 26, 31. Ele fala com os seus discípulos que quando eles começam a afirmar que eles morreriam por Jesus, que eles não abandonariam Jesus, Jesus fala: vocês vão me abandonar hoje, vocês vão me deixar sozinhos, né? E isso é uma profecia que está lá em Zacarias. Eles, de fato, quando o Senhor é preso e ele vai sofrer toda aquela aflição, os discípulos fogem com medo. Zacarias 14 fala que o Senhor colocará os pés no Monte das Oliveiras e reinará sobre toda a terra. E aí, o cumprimento disso em Jesus é na sua segunda vinda. Em Atos, quando a gente tem ali o relato do Senhor subindo aos céus, os anjos vêm e perguntam aos discípulos, né? O que vocês estão olhando para ele? Do mesmo jeito que ele foi, ele volta, né? No mesmo lugar que ele subiu, ele vai descer do mesmo jeito. Ou seja, já está ali fazendo um prenúncio de como ele viria, né? E nós também vemos essa descrição em Apocalipse 19 e também em Apocalipse 20, tá?
E aí eu quero fazer só chamar a atenção de vocês e trazer uma lembrança sobre a situação, né? Tem até no PDF agora de vocês, tem uma foto do Senhor naquela entrada triunfal na jumenta, né? Porque o Senhor, ele entra na jumentinha, né? Faz a sua entrada triunfal, e isso aponta para a humildade, mas isso também aponta para a realeza. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, né, sobre aquela situação de quando Davi está morrendo e ele promete o reino para Salomão, e Natã, o profeta, traz para ele aquela situação do irmão, o Adonias, que não tomar o reino, né? E o que Davi fala? Davi fala para que eles arrumem a mula dele, né? Adornem a mula dele como se fosse para ele andar na mula, e que Salomão desse uma volta por toda Jerusalém montado na mula, né? E isso aponta para a realeza de Cristo. Não é só a humildade, né? É também a autoridade do Senhor, né? Um rei, para o contexto do Oriente Antigo, né, do Oriente Próximo Antigo, que é aquela região onde se dá Jerusalém, um rei que estivesse montado numa mula queria dizer que o seu reino é de paz, de tranquilidade, que ele cuida do seu povo, né, e que ele é um rei humilde, né? Um rei só montava o seu cavalo quando ele estava pronto para a guerra, montado para uma guerra, né? Então o jumento traz, né, tanto o jumento quanto a mula traz esse apontamento de realeza, da realeza de Cristo, tá? Então, quais são as observações importantes, né? Essas profecias de Zacarias mostram que ele viu tanto o sofrimento quanto a glória de Cristo. Algumas profecias, como Zacarias 9:10 e o capítulo 14, aguardam ainda o cumprimento pleno na segunda vida de Cristo. O Novo Testamento reconhece abertamente Zacarias como fonte de profecia messiânica literal. Principais citações de Zacarias no Antigo Testamento, né? Então, nós vamos ter em Mateus a entrada triunfal, nós também veremos isso em João. Nós temos também em Zacarias, fala do pastor ferido, isso também vai ser mencionado em Mateus, né? Marcos também cita essa profecia do pastor ferido. Essa profecia literal de Judas traindo Jesus por 30 moedas de prata, lançando as moedas, né, no templo, comprando um campo de oleiro, né? Essa profecia, ela é cumprida literalmente com Judas, né? Não teve falha em nenhuma dos detalhes que Zacarias deu dessa profecia, né? E nós também falamos já, né, inclusive, do que eles vão olhar para aquele que transpassaram, né? Fala também que todo olho verá, aponta para as duas oliveiras, que nós vemos isso em Apocalipse, vemos em Zacarias também. A batalha final, o juízo das nações, que nós também vemos em Apocalipse, né? E também fala do renovo, que nós vemos muito nas profecias de Isaías, mas também em Lucas. Destaques, né? Zacarias 9:9, que é a entrada triunfal do Senhor, é mencionado nos 4 evangelhos. O Zacarias 11, 12 e 13, que fala ali, né, da traição de Judas, como eu falei, ela tem um cumprimento impressionante, ela acerta, né? Acerta, porque veio do Senhor essa profecia, né? Não haveria erros realmente, mas o valor é exato, a situação de jogar as moedas no templo, ela acontece da maneira real, como foi descrito por Zacarias. Zacarias 13:7, explicitamente citado por Jesus antes de ser preso, né? Quando ele diz que as ovelhas vão fugir. E Zacarias 12:10 conecta a crucificação à segunda vinda, né? Vamos dar uma listinha, que é quando fala aqui sobre aquele a quem transpassaram, né? 12:10. Mas derramarei o espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram e prantearão como quem pranteia por seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Olha que poderoso, né? Essa profecia é para a casa de Jerusalém, para a casa de Jacó, para aqueles que não reconhecem Jesus como Messias.
quando eles virem o Senhor descendo com aquela ferida lateral, né, no seu corpo, eles vão prantear pelo Filho único de Jesus, pelo primogênito do Pai, como ele é conhecido, né? Nós vamos poder ver isso em Apocalipse, né? Apocalipse 1, né? O Apocalipse 1:7 fala: ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, aquele povo, né? Que levou Jesus à condenação de morte. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. E aí nós vamos partir, né, para o esboço de Zacarias. Nós temos a introdução, as 8 visões de Zacarias, a coroa de Josué representando todo o ouro de todas as nações que virão para o Senhor quando em adoração, quando ele estiver reinando, né? Fala também sobre o julgamento dos inimigos de Israel, fala sobre aqueles líderes que serão justos, né? Fala sobre a eliminação dos profetas, né? A dispersação das ovelhas, a vinda do reino do Senhor. E aí nós chegamos no plano da promessa de Deus, né? Onde Zacarias participa do plano da promessa. E aí nós podemos observar que tem muita coisa, né? As 8 visões noturnas, por exemplo, elas complementam a ideia de Zacarias, né? Ele é um quadro total, é como se eles se complementassem em uma única história, né? Na primeira visão, por exemplo, aqueles cavaleiros, eles vão rodear a Terra e fazer um relatório do que está acontecendo, né? E o relatório é desanimador, porque ainda que tenha ali as ameaças de uma destruição iminente, o povo está tranquilo, descansado, achando que está tudo bem, que nada vai acontecer, né? Porém, na 8ª visão, fechando toda essa história, os 4 carros já tinham completado a sua obra de execução e o julgamento de Deus em todas as direções. Por isso, 4 cavaleiros, né, como se fosse norte, sul, leste, oeste, querendo apontar para toda a extensão da terra. O modo de realização de tudo isso foi descrito na segunda visão, quando ele fala dos 4 chifres, e isso está associado àquelas potências mundiais que Daniel vê também, né? Eles foram humilhados e quebrados por 4 ferreiros levantados por Deus. Conquanto o juízo tivesse de ser pronunciado pelas nações, Jerusalém passaria por uma reconstrução, um alargamento, uma exaltação, né? Eu mesmo serei um fogo, um muro de fogo ao redor, né? E serei sua glória no meio de ti, né? Eu habito no meio de ti. São as promessas que o Senhor faz ali em Zacarias, né? Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão meu povo. Eu habitarei no meio de ti e saberá que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então, ele está dizendo que, naquele momento do juízo das nações, Jerusalém vai estar sendo alargado. E quem faz a proteção de Jerusalém é o Senhor. Ele vai ser um muro de fogo protegendo Jerusalém, né? E ele habitará no meio dela. A sua glória estará no meio de Jerusalém. Então, partindo diretamente para a pessoa de Cristo, no plano da promessa, ele fala do servo, do renovo, né, da pedra. Né? Antes que a cidade de Deus fosse estabelecida como residência, né, o Senhor vai vir morar sobre aquele lugar. O Senhor Jesus, quando voltar, reinará ali de Sião, como a gente já viu em Miqueias. Na 4ª visão, Josué passa por uma purificação, né? Nós temos uma visão, o Josué está diante do Senhor, está sendo acusado por Satanás, isso parece-me muito com o juízo final, o julgamento final, né? O julgamento último, e é naquele momento Josué precisa ter as suas roupas limpas, e aí o que a gente precisa lembrar? Josué é o sacerdote de Israel, né? E nós aprendemos lá que quando Moisés tem a ordem para o tabernáculo e como as coisas deviam funcionar, tinha o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, para fazer a expiação sobre toda a nação. Então, Josué, naquele momento, representava toda a nação. Todo o pecado estava sobre o Josué naquele momento, né? E ali ele precisa ter suas roupas limpas. O Senhor o defende do acusador e o purifica as suas roupas, né?
toda a culpa da nação está naquele momento sobre Josué, assim como Ageu também declara. E aí Deus restaura, através daquela visão, o ofício sacerdotal, né? E ele promete remover o mal da terra num único dia. Isso aponta para o sacrifício de Cristo, porque naquela cruz estava sobre o Senhor todo o pecado, toda a iniquidade de toda a humanidade, né? É onde o Senhor faz com que o seu reino alcance a todos. Naquele momento, né, onde o Senhor fala que onde o Senhor está, né? O Senhor me desamparou, né? Aquela separação entre Deus e Jesus é aquele momento onde ele carrega todos os nossos pecados e ele consuma, né? Ele paga todo o trato de dívida. E esse momento da purificação de Josué aponta para esse fato do Messias, que removerá a maldade do mundo num só momento, né? E ele, como o sacerdote, ele representa o reino dos sacerdotes e serve como um sinal profético para a restauração espiritual do povo. Foi algo maravilhoso que o sumo sacerdócio existisse, mesmo depois de uma longa interrupção do exílio. Foram 70 anos. E 70 anos depois ainda existia um sacerdote vivo. A linhagem de Arão ainda estava viva para que o templo funcionasse de maneira correta para todo o seu cumprimento, tanto local daquele momento de habitação do Senhor, como todo o seu plano escatológico, né? O advento do verdadeiro representante de Deus, do único que é adequado, era o Messias. E ele é chamado por 3 títulos, né? Ele é chamado de renovo e de rebento, tanto é que também é chamado assim em Isaías e em Jeremias, e ele representa ali o último descendente de Davi. E a sua identificação como servo tem uma conexão com o sacerdócio, né? Não é acidental. Isso indica que o renovo seria tanto o sucessor de Davi quanto de Josué, o sacerdote, unindo os dois ofícios, né? Assim como Isaías afirma que o servo daria sua vida em substituição pelos pecadores, removendo as suas iniquidades, Zacarias anuncia que o Messias cumpriria essa obra redentora num só dia. Se o servo renovo simboliza o primeiro advento do Messias, a pedra, aquela que foi rejeitada, a pedra angular, igual como aquela pedra em Daniel que destrói toda aquela estátua, representa a sua segunda vinda, o seu advento, né? O seu segundo advento. Então, Zacarias ele recebe a ordem, né, de fazer as coroas de prata e ouro, trazidos da Babilônia, representando as riquezas das nações que no futuro viriam honrar ao Messias. Essas coroas são colocadas sobre o renovo, que é a figura messiânica, que uniria os sacerdócios os ofícios, né, de sacerdote e rei. Ele edificaria o templo do Senhor e ele governaria no trono. E essa visão aponta para Jesus como sacerdote e rei. Zacarias ele reforça essa perspectiva de que muitos povos buscarão o Senhor em Jerusalém, reconhecendo que Deus está com seu povo. E então ele também aponta ali, falando sobre o plano da promessa, né, o rei, né, de humildade e de retidão. A sua primeira mensagem de aflição, ele fala sobre o avanço vitorioso de Alexandre, ele já é a partir do Império Grego, né, tomando aquelas regiões, e o tema central do seu julgamento era contra as nações gentílicas. Então, naquele momento, a Grécia fazia o julgamento, o juízo sobre a nação anterior que havia dominado Israel, né? Em contraste, vem o verdadeiro rei de Israel, que vem com um sinal de humildade profético montado num jumentinho, né? Simbolizando sua investidura como rei, né? Mostrando a sua realeza, porém um rei de paz, um rei pacífico, né? O novo rei de Israel, descrito por Zacarias, ele era justo, como também retratado por Isaías. Ele havia sido libertado e se tornado um doador livre da graça divina, né? Ele era humilde e até mesmo aflito, como Isaías 53 descreve, né? A sua chegada montada num jumento simboliza sua autoridade real. Embora manso, ele era vitorioso. Destruía os instrumentos de guerra e ele reinaria com paz sobre toda a terra.
Esse retrato é idêntico às profecias de Isaías e de Miqueias, como nós lemos lá na aula anterior, né? Onde ele vai destruir as armas de guerras e fazer com que o seu povo tenha arado, né? Ou seja, vocês não vão destruir e matar, vocês vão construir, vocês vão plantar. Como anunciado também no Salmo 72:8, que o seu governo se estenderá de mar a mar, do rio Eufrates até as extremidades da terra, né? O outro apontamento é o pastor ferido, né? O Senhor, ele se torna um pastor mártir, ele morre por suas ovelhas, né? E mesmo que ele foi sendo rejeitado, né, vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, né? Aquele escravo trouxe-nos a liberdade do pecado, né? Ele se tornou o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, quando ele levou sobre si as nossas dores, os nossos erros, os nossos pecados e as nossas iniquidades, né? Então ele se torna um pastor mártir, que é rejeitado pelas suas ovelhas que recusam a seguir a sua liderança. Mas em Zacarias ele vem trazendo uma profecia que o povo choraria amargamente por aquele a quem transpassaram, aquele que morreu, aquele que foi rejeitado, né? Aquele que não foi reconhecido como Senhor e Salvador, naquele momento da sua volta triunfal, ia ser reconhecido, né? E aquele pastor era inocente, ele sofre pelo pecado dos povos. Naquele dia, Deus derramará. Olha como tudo depende do Senhor, né? A nossa salvação depende da graça do Senhor que depositou em nós fé, para que nós acreditássemos no sacrifício vivo do Senhor e ser transformado por Ele, né? Ser alcançado, estar em Cristo com base na fé, né? E aí naquele momento, naquele tempo, Ele vai derramar um espírito de graça e súplica sobre Israel. Vai gerar ali naquele momento será algo extraordinário. Jesus vai voltar, eles vão ver, eles vão lamentar, eles vão prantear, eles vão ficar contritos. Vai ser um arrependimento sincero e genuíno de contrição, porque eles rejeitaram o Messias. Assim como Ezequiel havia profetizado que o Espírito traria conhecimento, né, de Javé e de Salvador, né, do nosso Deus e de Salvador, esse mesmo Espírito trará uma convicção e a transformação no coração dos povos. Zacarias também traz um apontamento para aquele dia final de vitória, né? Ainda tinha uma vitória final a ser travada por Deus, né? Deus reuniria as nações que tentariam de forma definitiva resolver a questão judaica. Esse seria o dia escolhido pelo Senhor dos Exércitos para intervir e lutar contra as nações, acompanhado de grandes sinais da natureza, né? Nós vamos ver que o Senhor vai vir nas nuvens, isso fala em Apocalipse, também fala em Daniel, com todos os seus santos, né? E aí a gente costuma dizer, e até é verdade, que os seus santos ainda não viram as suas promessas, mas naquele dia eles serão ressuscitados e vão ver o cumprimento de todas as promessas, né? Eles vão receber todas as promessas que o Senhor fizeram a eles, né? Ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras e esse momento é o clímax da história e do cumprimento do plano de redenção do Senhor. O Senhor triunfando, soberano sobre todos os povos, sobre todas as nações e sobre toda a criação. Então vamos conversar um pouquinho ali, o capítulo, a santidade será o tema central do livro dessa redenção do Senhor, né? Desse triunfo do Senhor. As riquezas das nações serão reunidas para adorar ao rei, né? Como presente, aquela semente prometida a Eva, Abraão, Isaac, Jacó e Davi vai estar ali no reino naquele momento. A segunda mensagem de aflição de Zacarias, que está entre os capítulos 12 e 14, ele enfatiza 17 vezes a expressão naquele dia, querendo apontar para aquele dia do juízo do Senhor, da volta do Senhor, que para nós que estamos em Cristo é um dia de esperança, é um dia de plenitude, é um dia de cumprimento de promessas, é aquele dia por qual o nosso coração tem que arder. Quando clamamos Maranata, é para esse dia que estamos clamando, né? Para a sua volta, Jesus. E a palavra fala que nós temos que nos posicionar para apressar a sua volta, né? E para isso nós temos que estar aqui
como disse Miqueias, né, manter-nos na palavra do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, para que o Senhor venha e conclua as suas promessas, né? Nós vemos ali 22 vezes a menção de Jerusalém, confirmando que todo esse anteparo, né, esse acontecimento dos últimos dias, o foco será em Jerusalém. Em 13 vezes a gente faz ali ver as referências às nações, né? Esses dados ressaltam os principais temas, tempos e participantes desses capítulos. O momento mais glorioso da história, em que o Criador, Redentor, Rei, Sacerdote volta para cumprir de forma definitiva tudo o que prometera. Então, assim como eu falei em Miqueias com vocês, de que o ponto alto do livro é nós permanecemos na promessa do Senhor, porque o Senhor é fiel, é soberano, tudo que ele faz vem dele, né? Tudo partiu das ideias do seu plano e nada vai contrariar o que Deus determinou. E que por isso nós temos que ter fé em tudo aquilo que prometeu, porque ele vai cumprir. O livro de Zacarias nos leva a esse lugar de entender as últimas coisas que virão, né? De como essas profecias e essas promessas serão cumpridas, né? Como eu falei em Daniel, os livros proféticos não estão aqui para que a gente faça tabelas ou faça um cronograma para entender que dia o Senhor vai vir, quando ele vai vir, mas para que não sejamos enganados com falsos profetas, falsas profecias, né? Para que a gente consiga perceber a voz do nosso Senhor, para que a gente possa andar e caminhar naquilo que o Senhor prometeu, esperando a consumação de todas as coisas, tá? Eu trouxe para vocês um pouquinho de cada visão e o que ela significava, porque eu sei que traz um pouco de alvoroço e curiosidade essas visões, então só um resumo bem rapidinho, né? Na primeira visão nós vemos os cavalos entre as murtas, né? E o significado é que Deus está atento ao que acontece com as nações. Embora pareça que está tudo bem, né? Ele fala que as nações estão ali tranquilas, em descanso, Deus promete, né? A reconstrução para Jerusalém e o templo. Na segunda visão, é a visão dos 4 chifres, né, os 4 ferreiros, e o significado é que esses chifres representam as nações que oprimiam o povo de Deus. Os ferreiros são os instrumentos de Deus para destruí-las e trazer justiça. Tá? A visão do cordel de medir, né, aquele homem medindo Jerusalém, está apontando para como Jerusalém será grande, restaurada, expandida, que Deus será a muralha de fogo protegendo, né, Jerusalém, e Jerusalém será a casa do Senhor. Ele habitará, né, no meio do seu povo. A visão de Josué, que é o sumo sacerdote, né, sendo descrita ali num ambiente que parecia um julgamento, onde Deus repreende Satanás, purifica Josué, né, é o símbolo da purificação e a restauração espiritual de Israel, apontando ali diretamente para o Messias. Na visão 6, nós temos o rolo voador, né? É interessante que nós vemos Ezequiel dizendo que a palavra do Senhor vai embora de Jerusalém, né? E ali o rolo voador seria a volta dessa palavra, né? Falando que o julgamento entre os povos vai existir, né? Os geradores em falso, os ladrões vão receber juízo e que o julgamento é inevitável para quem desobedece à aliança. A visão da mulher no cesto, né, que significa que o pecado será removido e levado para longe, né? O mal será exilado e controlado. Na oitava visão, que é a visão dos 8 carros, né? Os carros representam os ventos do Espírito enviados para todas as nações, todas as direções, como eu disse, né? Norte, sul, leste e oeste, apontando para toda a terra, dizendo que Deus governa soberanamente sobre todos os lugares, né? Aqui eu trouxe para a gente finalizar uma tabela, né? Que a tabela, a função dela é que vocês consigam resumir esse entendimento e conseguir de repente associar um entendimento a outra. Nessa tabelinha eu trouxe as visões, né?
quando foi o seu cumprimento imediato e o seu cumprimento escatológico, né, esse cumprimento no final dos dias. O cavalo entre as murtas, ele aponta ali para a reconstrução de Jerusalém ali após o exílio, e no cumprimento escatológico é a restauração plena de paz no reinado do Messias. Os 4 chifres, né, são a derrota das nações opressoras, e no juízo final, quando o Senhor reina sobre os seus inimigos, né, aquele juízo sobre as nações, aquele julgamento final. O cordel de medir é a expansão e a segurança de Jerusalém restaurada, né? E no cumprimento escatológico é a Jerusalém glorificada como centro do reino de Deus. O Josué é aquela purificação do sacerdócio, né? Aquele apontamento imediato para a purificação do sacerdócio, a restauração espiritual, e no seu cumprimento escatológico é a vinda do Messias, né? Como sumo sacerdote eterno. O candelabro e as suas 2 oliveiras, né? A oliveira é como que oferecesse o tempo todo sem fim aquele óleo, aquele azeite, né? Para o candelabro, é a reconstrução do templo com o poder do Espírito Santo. E no cumprimento escatológico seriam ali aquele apontamento para as 2 testemunhas do Apocalipse, né? E é um reino sustentado pelo Espírito. O rolo voador é o julgamento do pecado no meio do povo, né? E o seu cumprimento escatológico é o julgamento final ali sobre as transgressões da aliança. A mulher no cesto, que seria a remoção da impureza de Israel ali, né? De todo aquele mal que eles traziam da Babilônia, né? Eles vieram, são 70 anos de cativeiro, então eles vêm com toda aquela bagagem de rituais e de adoração a outros deuses, né? E então aponta para aquela remoção dessa impureza, e o seu cumprimento escatológico seria a erradicação do pecado na Nova Jerusalém, né? Os 4 carros ali na última visão, querendo apontar para o controle de Deus ali naquelas das nações, naquela região ali, Jerusalém será guardada, vocês fiquem tranquilos, né? E no cumprimento escatológico aponta para o governo soberano, né, e o juízo universal do Messias. No finalzinho do PDF de vocês vão ver 2 figuras, que uma seria o julgamento de Josué, o momento, né, em que suas vestes são purificadas, e a outra são as oliveiras fornecendo aquele azeite, aquele espírito, né, aquela presença do Senhor constantemente para o candelabro, tá bem? Então, nós finalizamos assim a nossa aula de Miqueias e Zacarias. Peço vocês desculpa, né, pela demora, por não ter conseguido juntar tudo numa aula só, mas realmente são muitos assuntos. Eu espero que essa aula possa colocar em vocês o desejo de uma pesquisa, né? O Senhor fala que aqueles que estudam sobre as coisas do fim serão abençoados, né? Que quem entende essas profecias são abençoados, e é importante, hoje nós vivemos pela volta de Cristo, né? Para a volta dele, é importante que nós entendamos qual é o nosso papel em antecipar a sua vinda, né? De que maneira nós clamamos pelo Maranata, pela volta do Senhor, né? Mas nós precisamos nos guardar e ser noivas prudentes, esperando pelo seu noivo, né? Vigilantes. E a maneira de vigiarmos, né, da maneira correta, é sabendo como o Senhor se apresenta, como o Senhor descreveu, como o Senhor vai consumir todas as coisas, ainda que não saibamos o dia correto, né, o tempo correto. O Senhor vem, e essa é a verdade que nós temos que nos apegar, né? O Senhor vem e nós queremos ver e ser reconhecidos pelo Senhor naquele dia como a noiva prudente. Amém? Que Deus abençoe a todos, e qualquer dúvida, por favor, me chamem. Beijo. Tchau. Espero que vocês me chamem para a gente conversar mais um pouquinho.